Olá, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, povo querido, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, que neste momento, você que me ouve agora, que o Senhor Deus, Ele continue te abençoando, derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. E eu quero, neste momento, deixar aqui uma palavra, ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com ele, e foi para Nazaré. E era sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça com Deus e os homens. Querido, nesta palavra de hoje, eu quero trazer ao seu coração, ao nosso coração, uma palavra, querido, aqui. E, como de costume, né, eu quero deixar aqui um tema para essa palavra. Se eu puder intitular esta mensagem de agora, eu quero intitulá-la como Perdendo Jesus de Vista. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Maria e José, a Bíblia diz que eles foram levar Jesus ao templo já no início da sua adolescência. E a Bíblia diz, irmãos, que na volta eles perderam Jesus de vista. E aqui o texto nos fala que eles começaram a procurar e passaram 3 dias sem Jesus. Imagina, irmãos, a ansiedade daqueles pais. E eu quero perguntar para você, você já se imaginou perder o seu filho? Você que é pai, você que é mãe? E eu vou mais além, querido. Você já pensou como seria 3 dias
sem Jesus? A minha pergunta é, você acha que você está preparado para ficar sem Jesus? Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos ver que os discípulos viveram com Jesus aproximadamente 3 anos. 3 anos e meio. E a Bíblia vai dizer que eles ouviram falar da sua partida, da morte e ressurreição, sem entender, querido, a dimensão, o significado de tudo isso. E quando aconteceu de fato, eles viram que não estavam preparados para passar nem um minuto sem Jesus. Por isso, querido, que logo em seguida, quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que Jesus enviou o seu Espírito Santo, né, para ser nosso companheiro, conselheiro, consolador. O Salmo 121 diz que Deus nem pisca, né, para não deixar de cuidar de nós um segundo sequer. Então, é o homem que muitas das vezes se afasta de Deus, porque o Senhor, ele nunca nos abandona. Ele nunca abandona os seus filhos. E eu quero dizer para você, querido, não perca Jesus de vista. Eu fico olhando, né? E eu quero dizer que o diabo, ele tem 3 filhos. E os seus nomes são: tô nem aí, que tem e não tem nada a ver. A realidade, querido, é que muitos, né, que estão pecando, muitas pessoas estão se afastando de Jesus. E elas, muitas das vezes, se apresentam com esses nomes. O que tem? Isso não tem nada a ver. Não estou nem aí. E neste momento eu quero te perguntar, você já passou 3 dias sem Jesus? E eu quero, através desse texto aqui, junto com você neste momento, vamos comparar a experiência de José e Maria, né, que naquele momento eles perderam Jesus de vista. E vamos ver, né, a situação de quem se afasta da presença de Jesus. Porque, às vezes, as pessoas perdem Jesus de vista. E por que as pessoas perdem Jesus de vista? Olha aqui o versículo de número 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. E a Bíblia vai dizer, regressando eles, terminados aqueles dias. Repare aqui que nesse texto, os pais de Jesus, eles foram caminhando, achando que Jesus estava junto. E hoje, querido, quantas vezes nós tomamos a decisão, né, de ir, e muitas das vezes, quantas pessoas tomam a decisão de iniciar um namoro sem saber que Jesus está à frente desse namoro? Quantas das vezes a pessoa toma a decisão de ir para um trabalho sem saber se Jesus está à frente disso? E eu quero neste momento dizer para você, qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer coisa que você for fazer, querido, em nome de Jesus, vamos pedir a Ele para tomar a frente da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos projetos. Porque eles foram. E aqui nós podemos entender que como os pais, eles não se preocuparam se Jesus estava com ele.
se Jesus estava caminhando com eles. Então, muitas das vezes, algumas pessoas estão fazendo isso. Estão tomando decisões sem saber se Jesus está à frente. Então, a primeira coisa, entenda, Jesus tem que estar à frente. O Senhor Deus lá atrás, quando Ele vai falar, sabe, com o povo de Israel, querido, entenda, se Deus não for à frente daquilo que você for fazer, não vá. Se a tua presença, Deus, não for comigo, então eu não vou. Se Deus não estiver comigo, se Deus não estiver conosco, não vá. Não vá, querido. A segunda coisa que eu aprendo, olha aqui o que diz o versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Porque eu entendo aqui, querido, no versículo 44, que algumas pessoas perdem Jesus de vista, porque às vezes pensam que Jesus está onde Ele não está. Ainda, querido, eles pensaram que ali, eles caminhando, eles regressando, talvez eles pensaram, aqui olha só, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Então, nós vemos aqui que eles pensaram que Jesus estava no meio dos amigos, no meio dos parentes. E quantas pessoas, ficam no meio de turmas de pessoas, de amigos, pensando que estão servindo a Deus. Tem muitas pessoas que estão no meio de outras pessoas. E eu vou mais além, querido, de pseudos irmãos achando que estão com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tome cuidado, não se engane. Porque o pecado, o diabo, muitas das vezes, nos dias de hoje, ele está se travestindo de religiosidade. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Querido, nós temos que tomar cuidado com quem anda com a gente, com quem anda conosco, por onde nós andamos, com quem nós andamos e o que nós falamos. Paulo, ele vai nos advertir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vamos avaliar nossas companhias, vamos avaliar os lugares que nós estamos frequentando, vamos ver se estão de acordo com a vontade do Senhor. Então tome cuidado. Eu vejo aqui que eles estavam achando que Jesus estava entre os parentes, entre os conhecidos. Tome cuidado, querido. Tem muitas pessoas, Eu me lembro que algum tempo atrás aí eles usavam um termo. Tem muitos crentes denorex,
Parece, mas não é. Infelizmente, essa é a realidade. A terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, porque às vezes algumas pessoas perdem Jesus de vistas. Eles estavam procurando aqui entre os parentes, entre os amigos. Repare que além dele passar na frente de Jesus, pensar que Jesus estaria com pessoas que não estavam, nós vamos ver aqui que eles procuraram Jesus no lugar errado. Eles perderam tempo. E hoje nós estamos vendo que eles estão inventando muitas formas de servir a Deus. Inventaram vários tipos de religiões e algumas até se denominam igreja. E além, de líderes, de pseudos líderes, que estão se intitulando, se denominam pastores. E muitas das vezes sem preparação, sem submissão a qualquer autoridade eclesiástica. Estão aí construindo igrejas para tudo quanto é tipo de gosto. Igrejas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Muita gente tentando procurar Jesus no lugar errado. E muitas das vezes levado pelas amizades. Então, querido, quantas paredes, que tem um título aí de igreja, quantas pessoas que se intitulam eu sou pastor e querem traduzir a Bíblia e fazer a seu bel prazer, quando na realidade a palavra de Deus ela nos ensina a santidade. Então tome cuidado. Aí talvez alguém pergunte assim, qual seria então o lugar certo de procurar Jesus? Onde você tem procurado Jesus? Querido, não perca tempo. Procure Jesus no lugar certo. Pastor Wanderson, então, como nós podemos encontrar Jesus? Como nós podemos reencontrar Jesus? Porque quantas pessoas que estavam com Jesus, quantas pessoas que estavam nos caminhos do Senhor, se desviaram, abandonaram a fé, pararam pelo meio do caminho. Versículo 45 diz assim: e como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então eu aprendo aqui nesse texto que a melhor decisão que José e Maria eles tomaram foi retornar para Jerusalém e recomeçar a procura. Então eu quero dizer, talvez você que está me ouvindo agora, talvez se você perdeu Jesus de vista, volte para a casa de Deus. Lá é o lugar certo de você encontrar Jesus. Procure os servos de Deus. Olha aqui no versículo 46 vai dizer assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os interrogando. Então entenda isso.
Quando os pais de Jesus o encontraram, viram que ele estava na casa de Deus, no meio dos servos do Senhor. E detalhe, se abastecendo com a palavra de Deus. Então eu entendo que assim tem que ser conosco. Nós temos que estar na casa de Deus, temos que procurar amizades que sejam verdadeiros servos de Deus. Pessoas que possam nos abençoar, pessoas que possam nos discipular. E isso só vai acrescentar bênçãos em nossas vidas. Entenda, querido, que nós temos que fugir de lugares e pessoas que muitas das vezes nos sugam e nos esgotam espiritualmente. Talvez você que está me ouvindo, talvez se você perdeu Jesus de vista, encontre alguém que esteja mais forte, talvez essa palavra que eu vou usar, espiritualmente, para que possa te ajudar, para que possa caminhar com você, para que possa ler a palavra de Deus, para que possa orar junto com você. Porque olha aqui o versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Muitos admiravam a sua inteligência. Versículo 49, ele disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então eu entendo aqui que quando Jesus ele foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras. Jesus era guiado pela palavra de Deus. Eu entendo, irmãos, que ele é o verbo de Deus, a palavra que se fez carne. Mesmo que você não entenda tudo da Bíblia, como talvez José e Maria não entenderam naquele momento, leia a palavra, guarde as palavras em seu coração, porque com certeza o Espírito Santo ele vai te ensinar, ele vai te lembrar quando você precisar, querido. A palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Ei, você que está me ouvindo, eu quero dizer para você, a Bíblia é o GPS de Deus. Ela, a palavra de Deus, é um mapa que te guia. E detalhe, te guia para um destino verdadeiro e feliz. Eu quero terminar, o versículo 52 vai dizer, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O meu desejo é que sejamos crentes com Jesus, que nós possamos crescer nessas três áreas, no físico, na estatura, que possamos crescer mental, sabedoria, que possamos crescer espiritual, na graça do Senhor, porque com certeza, só assim nós vamos ser felizes por inteiro. Eu quero deixar aqui para você essa palavra. Nunca passe à frente de Jesus. Não procure Jesus em lugares errados. E nem pense que Ele está onde não está. E olha, queridos, o que me chama a atenção aqui, aonde que eles se perderam de Jesus? Dentro do templo. E hoje, quantas pessoas estão se perdendo de Jesus dentro do templo? Quantas pessoas que no início da sua caminhada cristã
cheio de fé, cheio de vontade. Antes, aquilo que era pecado, hoje já não é mais. Como eu disse, o diabo colocou na mente dela, não, mas isso não tem nada a ver. Eu sempre uso uma frase, querido, tome cuidado com esta palavra, que de tanto você falar que não tem nada a ver, um dia você vai perceber que não tem nada a ver entre você e Jesus. É aquela velha história, não, pastor, não, é tomar uma pinguinha antes do almoço para abrir o apetite, não tem nada a ver. São essas pequenas coisas de não tem nada a ver, de não tem nada a ver, é que nós estamos vendo hoje. Quantas pessoas estão banalizando o Evangelho? Quantas pessoas estão dizendo, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque vocês entendem tudo errado, vocês são muitos radicais. Não, querido, eu não sou radical. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a verdade. Ela nos ensina a verdade. Então, que nesse momento, que através desta palavra, você entenda que você tem que buscar a santidade, você tem que buscar a verdade. Porque a própria palavra de Deus, ela diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa palavra, a palavra da verdade, que a verdade, ela possa te libertar do pecado, que ela possa te libertar do engano, que a palavra verdadeira ela venha te libertar da falsa religião. Que nesse momento, que o Senhor Deus, Ele possa falar com você grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo momentos em que a vinda, a volta do Senhor Jesus é tão clara, quanto o ar que nós respiramos. Então, querido, que nesse momento, em momento algum da sua caminhada daqui para frente, da nossa caminhada, que nós venhamos, não venhamos nos perder de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Deus abra sua mente, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te lembrar que, assim como esta mensagem, lá no meu canal do YouTube também tem outras mensagens, que você também possa ouvir essas outras mensagens. Vá lá no meu canal, deixe lá o seu like também, se inscreva no canal. Tem algumas mensagens que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho uma mensagem lá, parando o enterro e ressuscitando sonhos. Tem lá outras mensagens, por que nos falta fé? Então, que você possa lá se inscrever, que você possa ouvir, que através dessas mensagens, através dessas palavras, que elas venham te abençoar a sua vida, que o Senhor possa falar ao teu coração e que você possa compartilhar essa palavra também com outras pessoas. Porque eu entendo e vejo que há muitas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. E nesses últimos tempos, querido, essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa, porque infelizmente, devido a essa pandemia, devido à ordem do Supremo, quantas igrejas fechadas,
E quantas pessoas que estão se esfriando, quantas pessoas que não estão podendo ir à igreja e com isso estão se esfriando. Mas que, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela possa arder em seu coração, que essa palavra ela possa trazer ânimo ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. E não esqueça, se lembre, jamais se afaste do Senhor Jesus. Um forte abraço, um beijo no seu coração.